Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui ao vivo no estúdio o advogado especialista em Direito do Consumidor, Alexandre Valadão. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Boa noite, Larissa. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao Recidive. Estamos à disposição para poder esclarecer os telespectadores sobre essa época tão propícia do ano para consumo, né? Isso mesmo. Recebemos também Rafael Recidive, educador financeiro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Dois novamente aqui presentes, né? Que bom. Então, nós falamos na reportagem sobre as fraudes nesse momento, amanhã, né, Black Friday. Especialmente tem que tomar muito cuidado, né, doutor? O cuidado sempre é necessário em qualquer tipo de compra, né? O problema da Black Friday é que o volume de compra aumenta muito, então, proporcionalmente, o volume de fraude e de golpes aplicados vão aumentar também, atingindo o maior número de vítimas. Então, a gente tenta, as mesmas orientações que nós damos ao longo dos anos, é a orientação que a gente dá na Black Friday. Então, pesquisa bastante antes, já vem de preferência acompanhando o produto que você quer comprar. Lojas que já tenham a fama de serem boas vendedoras, não é nenhuma loja que apareceu recentemente ou que você nunca ouviu falar, já são lojas que já estão no mercado, que você sabe procurar em caso de problema. Utilizar os sites de pesquisa, como Reclame Aqui, como o site do Procon, para ver a índole, né, o índice de reclamações daqueles produtos. E sempre, aí já é uma questão mais para o lado jurídico, guardar provas. Então, sim, se você vai numa loja física, você tem ali como depois provar o produto, o preço, essas coisas. Mas quando você está na internet, é importante você printar telas, você salvar todo tipo de arquivo, de boleto, de comprovante de pagamento, porque amanhã ou depois, em caso de necessidade de provar algum vício na justiça, você tem como fazer prova daquilo que você está alegando. Boas dicas. Ele falou em pesquisa de preços, né, Rafael? Como o consumidor deve proceder neste momento com tantas promoções? Exatamente. Esses momentos de promoção, eles representam grandes armadilhas, né? Porque cria-se uma expectativa muito grande em torno de algo e as pessoas, então, deixam um pouco a razão de lado e começam a agir muito mais de forma impulsiva, né? É porque essa palavra Black Friday, a pessoa já imagina que vai ter realmente um excelente negócio ali. O segredo é pensar antes de fazer, ou seja, eu vou comprar aquilo que eu preciso. Não é porque está mais barato ou só porque é Black Friday que eu vou aproveitar para comprar o que eu não preciso. Entende? Porque se eu compro o que eu não preciso, provavelmente eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar que não estava planejado e isso vai me trazer uma consequência negativa lá na frente. Né? E às vezes cai no golpe também. E quem caiu, como se livrar aí dessa parte financeira, né? Que vai ter que pagar em dobro, né? Ou mais. Exatamente. Todo o processo de melhorar a vida financeira, ou seja, atingir um resultado diferente daquele que eu tenho, e aí se eu cair num golpe eu estou tendo uma situação diferente agora, envolve entender o que eu estou vivendo e entender aquilo que eu quero. Né? Então eu caí num golpe, qual foi o tamanho do buraco que eu caí? Qual que é a situação que eu estou vivendo hoje? E assim, isso não é mais ou menos não. Quando a pessoa deixa as coisas na mente, muitas vezes ela perde o sono à noite porque acha que o problema é muito grande. Né? Então tem que tirar da mente isso daí, colocar num papel, para entender qual que é a situação que eu estou vivendo, o que foi que aconteceu e o que é que eu quero que é diferente disso. E aí eu consigo enxergar um caminho, né? E eu falo sempre que a matemática, nesse caso, é a parte mais fácil, né? Porque é só número. Então, eu tenho uma situação tal e eu estou querendo outra situação aqui, eu consigo entender o que eu preciso, quanto tempo eu vou demorar e quais ações eu vou precisar fazer para conquistar aquilo que eu almejo ali, né? Que é o objetivo. Tem que ter tranquilidade, mas às vezes cai no golpe mesmo. Black fraude. Ficou conhecido assim, né? E aí, quais as ações jurídicas quando a pessoa cai realmente nesse problema na internet? Ou em lojas físicas também? Identificado que teve um problema, assim, tem as regras próprias para troca de produto defeituoso, essas coisas. Mas ao você identificar que você caiu num golpe mesmo, alguém te enganou, isso inclusive configura crime. A gente sai até da área do consumo e a gente vai para a área do direito penal, porque a configuração de enganar alguém para obter uma vantagem é crime. Então, quando você identificar isso, o primeiro passo é você tentar correr atrás do máximo de informação possível. Então, por isso que aquela primeira dica que nós demos aqui, printa a tela, salva tudo, é buscar a informação de quem te vendeu. Então, você saber qual que é o número do CNPJ, o nome da loja, o endereço, alguma coisa nesse sentido, para você ir atrás. Depois disso, você configurar as reclamações para poder ter em vista o ressarcimento. Você vai correr atrás agora de receber para trás. E aí é importantíssimo registrar um boletim de ocorrência, né? Hoje o boletim de ocorrência a gente faz até pela internet, não precisa mais procurar um posto policial. Registrar uma reclamação no PROCON, tem alguns PROCONs
em alguns municípios que eles atendem online, não precisa ser presencial. Registrar reclamações, tem o site do Ministério da Justiça, que é o www.consumidor.gov.br. Então, abre uma reclamação lá também, é mais um registro que você faz. E pode ser que você consiga resolver num desses canais. Não é comum, quando o vendedor aplica uma fraude, ele está fugindo da responsabilidade. Então, é muito difícil Procon, consumidor.gov conseguir localizar para resolver. Mas também pode acontecer, talvez numa loja especializada em aplicar golpe, foi um erro, foi alguma coisa. Na última hipótese, nada disso resolveu, Poder Judiciário. Aí nós temos o Juizado Especial, que é até 20 salários mínimos, hoje dá 22 mil, alguma coisa, você não precisa de advogado para entrar com o processo. A gente não aconselha, igual a gente não aconselha a fazer nada sem um médico, a fazer alguma coisa sem contador, a gente também não aconselha a entrar sem advogado, porque é um processo judicial, as regras não são diferentes. Mas é uma facilidade, você não precisa contratar um profissional. Acima de 20 salários mínimos até 40, tem que contratar um advogado. Então você pode buscar na justiça o ressarcimento, e aí já cabe indenizações, dano material, dano moral e por aí vai. É assim mesmo. E às vezes as promoções também são enganosas, né? O consumidor também tem que ficar atento. Exatamente. Esses descontos milagrosos, hein? Isso, existem muitos sites, né, o Buscapé, por exemplo, que você consegue ver o histórico de preços ali. Então é o que eu falei, Black Friday, então eu vou sair amanhã desesperado para comprar alguma coisa porque eu sei que está mais barato? Não necessariamente, né? Então eu tenho que ter essa pesquisa, eu posso ver esse histórico de preço para saber se realmente estou fazendo um bom negócio ou se eu estou caindo naquela história da metade do dobro, né, que ficou famoso aqui no Brasil, que é pagando um preço às vezes mais caro porque o preço subiu semanas antes, né? E eu caio nessa cilada aí. Enfim, é fazer a coisa de forma programada, né? Amanhã eu vou comprar? Talvez não, mas se eu posso pensar aí na próxima Black Friday do ano que vem, que tal eu começar a pensar nela hoje, né? O que eu vou querer o ano que vem, o que eu vou fazer o ano que vem, para já programar isso e encontrar a melhor oferta com tempo, né? Sem emoção, né? Sem calor. Tem que controlar ali a emoção, pressa, de nervoso na internet, ali no celular, né? Exatamente. Essa é a parte mais complicada. Mas às vezes as lojas também enganam com esses preços, né? E podem ser punidas também. A gente, na época da Black Friday, é igual a gente falou no começo, não é nada diferente da época normal de venda. Então a gente também tem problemas com lojas físicas, igual ele deu o exemplo de comprar pela metade do dobro. A gente tem que deixar bem claro que às vezes as pessoas têm uma falsa ideia do que é o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a regra mais importante do Código de Defesa do Consumidor é a publicidade, é a informação. Então, às vezes é muito comum me perguntarem assim, Alexandre, eu posso vender uma cadeira quebrada? Pode. Não é, mas isso não me dá problema? Não. Se você falar que a cadeira está quebrada. Se você vende a cadeira e aí o consumidor descobre que está quebrada, isso é errado. Então não tem problema vender um produto defeituoso, desde que você... É muito comum vender produto de vitrine. Tem lá um rasgadinho, alguma coisa. Consumidor vendo, mas o preço compensa, ele vai comprar mais barato, vai mandar arrumar, não tem problema nenhum. Então é a publicidade, é a informação. Então a loja divulgar o preço correto, a forma de parcelamento, qual é o juro que vai incidir, o valor da parcela, se aquele produto é novo, é usado, formas de troca, as regras sobre garantia, é ele deixar bem clara a situação. Fazendo isso não vai ter problema. Qualquer uma dessas regrinhas que for ocultada, que for escondida, que for enganada do consumidor, o consumidor vai ter direito a ressarcimento, indenização, alguma coisa nesse sentido. As lojas têm que ficar espertas também nesse sentido, todos os empresários também. Tem, às vezes assim, o vendedor, ele não faz, existem casos, né? Não é a maioria, mas existe. Ele não faz de má fé. Acontece muitas vezes dele fazer por não saber. Então o vendedor, por exemplo, uma regra que eu vejo demais, é falta do preço na etiqueta do produto na vitrine. Sim. Isso é um erro crasso. E aí você vai conversar com o lojista lá dentro, alguém fala assim, nossa, eu não sabia que até essa peça aqui tem que ter, são todas da vitrine. É uma regra. Mas é um casaquinho com uma calça com um sapato. O casaquinho tem que ter, a calça tem que ter, o sapato tem que ter. Tem que ter os preços, tá todos separados. Agora já tem lojista que faz de má fé. Já teve lojista que me falou, não, eu deixo sem preço de propósito, porque eu quero que o consumidor entre para me perguntar. Quando ele entrar, que ele vê meus outros produtos, pode ser que ele compra mais do que ele compraria só na vitrine. Tem essa jogada também. E às vezes os consumidores caem muito nelas. E agora 13º, final de ano, Copa, Natal, Réveillon. Como lidar com esse tanto de informação? Exatamente. A verba. Eu falo sempre o seguinte, que a questão não é o que eu vou fazer na Black Friday, ou com o 13º, ou o que eu estou fazendo hoje com o meu dinheiro. A questão é o que eu faço todo dia com o meu dinheiro, né? Então, isso faz uma grande diferença. Porque a pessoa que está cuidando do seu dinheiro, cuidando da vida financeira todo santo dia, ela está tranquila.
seja na Black Friday ou aumentou o preço e tal, eu tô com a minha vida dominada, né? Agora a pessoa que está vivendo de emoção em emoção, de épocas festivas, ou enfim, dessas influências externas, né? Ela está passando aperto, independente do cenário também. Qualquer coisa que aconteça no mercado, ela está vivendo algum tipo de dificuldade. Agora, uma dica interessante, até baseado no que ele disse ali, que eu vejo muito acontecer, assim, evitar de passar Pix para pessoas que eu não conheço, né? Então, vou pagar uma coisa que eu comprei pela internet, de algo que eu não sei quem é a pessoa, e passa, às vezes, para CPF. Não tem lógica isso, né? Então, evitar, procurar sempre pagar por meios, por plataformas seguras. Principalmente por cartão de crédito, facilita você depois contestar aquilo ali. Então, tem coisas assim simples, mas que são muito importantes para a gente evitar cair em armadilhas. Fazem toda a diferença. E outras questões também é relacionado a promoções em links, e-mails, SMS. Ainda hoje, pessoas caem também nesses golpes, né, doutor? Porque assim, o que o golpista, ele olha a forma mais fácil e mais atraente de eu chegar até o consumidor. Então, você pode ver que os nomes, né, a gente estava até comentando, tudo começou com uma Black Friday, a gente já tem Black Week, já é a semana, já tem o November Black, e já coloca assim, cores pretas com dourado, com coisa chamativa. Então, o que eles querem? Eles querem fisgar. É a mesma coisa de uma atitude de pesca. O que o golpista quer? Ele quer fisgar. Então, ele manda lá uma promoção, 90% off, com um monte de expressão em inglês e tudo mais. O consumidor vê aquilo e fala, gente, eu vou aproveitar. É só clicar? Nossa, é muito simples. Ele vai lá e clica. Às vezes o problema no clicar não é o site em si, é que aquilo ali instala algum programinha malicioso que vai roubar senhas, que vai roubar dados pessoais, e o golpista de posse daqueles dados, ele vai praticar muito mais golpe do que só o que te enganou para vender. O que te enganou para vender foi só o chamariz. O que ele vai fazer mesmo é muito mais grave do que te enganar para vender um sapato na promoção. Então é evitar isso, é desconfiar. Na dúvida, não faça. Não espera acontecer e fala, nossa, eu ainda bem que eu desconfiei. Não, se desconfiou, não faça. É preferível você perder para não perder mais na frente do que você fazer e aí você descobrir que foi enganado. Porque o efeito psicológico também é muito grande. Você se sente assim, diminuído. Aí passou para trás ali. Nossa, eu sou bobo mesmo. Nossa, como eu sou idiota. O efeito psicológico também conta. Não é só o material. É o efeito psicológico. Geralmente a pessoa tem vergonha de contar para os outros que isso aconteceu. Fala, gente, mas estava na cara que era golpe. Você não viu? Porque ela é depreciada, ela é rebaixada até pelas pessoas próximas, que estava muito na cara como que você não desconfiou. Então, na menor das desconfianças, não faça. É preferível do que perder e ter que correr atrás. E para a gente finalizar, então, deixa mais aquela dica de ouro. A dica de ouro é a pesquisa, né? O professor Rafael já falou sobre pesquisar, utilizar sites para pesquisa. Na desconfiança de qualquer coisa, não faça. E sempre guardar provas. Então, se é loja física, guarda o cupom fiscal, guarda a nota fiscal, se tem termo de garantia, guarda a apólice, se tem garantia estendida, essas coisas, porque a garantia estendida também fala que vai fazer, depois quando você precisa não faz. Então guarda tudo. É online, então printa telas, salva arquivos, porque depois esse site pode nem existir se for para praticar golpe. Se você tem guardado, é uma grande ajuda. Eu acho que é assim, para usar a sua expressão, a dica de ouro, desconfiou o mínimo que seja, não faça. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E agora é com você, a sua dica final, recado final para quem está assistindo. Bom, o recado final é o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, né? Então, com a razão, né? Exatamente, usar um pouco a razão, porque as decisões são emocionais. E como é que a gente usa a razão? Se perguntando, né? Eu preciso? Eu posso pagar? Qual é a consequência disso no futuro? Se vai me trazer mais bem-estar, vai piorar a minha vida, né? Vai ter dor de cabeça depois com dinheiro relacionado a isso. Então, essas perguntas nos ajudam a pensar e, pensando, a gente toma decisões mais assertivas. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Boa noite.